amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23. Nós gostaríamos de brevemente falar um pouquinho sobre o que é a igreja. Então, amados irmãos, é uma orientação pastoral da palavra de Deus para mim e para você. Hoje de manhã já falamos sobre o novo nascimento, a vida em Cristo Jesus, e a partir do momento que você nasceu de novo, agora você entra no corpo de Cristo. Você está agora, amados irmãos, no corpo do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e faz parte da igreja. A igreja não é uma instituição, a igreja não é uma denominação. Os homens que colocaram isso, mas Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno, as portas da morte não prevalecerão contra ela. Mas ao mesmo tempo a palavra de Deus nos diz, amados irmãos, em todas as cartas, dizer a igreja de Filipe, a igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica. Então nessas cidades havia uma igreja. Podia até haver duas reuniões, mas era uma igreja única, porque fazia parte do corpo de Cristo. Os homens é que fizeram todas essas divisões que nós temos hoje. Mas o corpo de Cristo é um corpo invisível do Senhor. Todos aqueles que nasceram de novo, eles são colocados num só corpo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo. E qual é, amados irmãos, o significado do corpo de Cristo e qual é a responsabilidade que nós temos diante agora de estarmos unidos no corpo de Jesus Cristo? Então tem aqui Efésios capítulo 1. Efésios é aquela carta onde você tem mais de 5 vezes dizendo quais as características da igreja, ou parábolas da igreja, que vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a família de Deus, a igreja faz parte, porque os peregrinos não são peregrinos nem estrangeiros diante de Deus, a igreja é a noiva de Cristo. Você tem todas essas características dentro de Efésios, para explicar uma coisa só, que a igreja é o corpo de Cristo. Então, se nós imaginarmos, amados irmãos, eu e você, se nós cortarmos a nossa cabeça, o que vai acontecer com o nosso corpo? Ele vai perder a vida. Então, não existe igreja verdadeira sem o cabeça, que é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, é o governador da igreja, é a autoridade da igreja, é o centro da igreja, aonde toda a igreja deve estar centralizada em Cristo. A palavra de Deus diz aqui assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quando nós vamos lá em 1 Coríntios, a palavra de Deus vai dizer novamente, 1 Coríntios 12, 12, ele diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Você não pode dividir o seu corpo. Você não pode chegar para o braço e falar assim: eu não preciso de você. Não pode. Mas o braço, sem o cérebro, sem a cabeça, ele não movimenta. Todas as nossas distorções na nossa vida pessoal, conjugal, familiar, é porque nós não ouvimos o cabeça, que é Cristo. Ou se nós ouvimos, nós não obedecemos. Por isso aquele texto em Hebreus 3, ele fala para a igreja, ele diz assim: hoje, se ouvirem minha voz, não endureçais vossos corações. O que é endurecer o coração, amados irmãos? Não levar a palavra de Deus a sério. Não colocar a palavra de Deus por relevante, como tudo em nossas vidas. É como se nós dissemos assim: eu ouço a tua palavra, Senhor, mas eu tomo as minhas decisões. Eu ouço a tua palavra, Senhor, mas eu vou ver aquilo que é melhor para mim
só corpo, ele diz assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo, só Espírito, todos nós fomos batizados. Em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, livres, e todos nós foi dado beber de um só corpo. Então, amados irmãos, nós temos aqui aqueles que foram batizados hoje e também outro dia, no domingo. Vocês precisam entender o que é o corpo de Cristo. Talvez a grande dificuldade, amados irmãos, na nossa vida cristã, nessa carreira cristã, é entendermos que nós somos o corpo de Cristo, que Cristo é o cabeça, e o único modo de eu expressar o cabeça é através do corpo. É através do ouvido, do olfato, do falar, das mãos, do andar, do coração, da visão, que nós expressamos Cristo. Então, se Cristo é o cabeça da igreja, é o cabeça da nossa vida, então nós devemos expressar Cristo na nossa vida pessoal, conjugal, familiar. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos, com todo respeito. Deus odeia a hipocrisia. O que quer dizer isso? Eu falo uma coisa e faço outra. Eu confesso uma coisa e minha vida é totalmente oposta àquilo. Isso se chama hipocrisia. Deus odeia a hipocrisia. Então preste bem atenção, amados irmãos. Nós fomos incluídos no corpo de Cristo, somos filhos de Deus, e como filhos de Deus nós temos que aprender a viver como filhos de Deus. Antes nós éramos filhos de quem? De Satanás. Agora somos filhos de Deus. E como filhos de Satanás, nós andávamos do jeito que ele gosta. Agora somos filhos de Deus. E não só filhos de Deus, nós fomos transportados para um outro reino. Onde que tem um outro rei, o governo, a autoridade soberana, que é o reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus. Aonde deve haver, amados irmãos, justiça, paz e alegria. Agora preste atenção, irmãos. Nos nossos relacionamentos, nós praticamos a justiça de Cristo. Nós temos paz no nosso relacionamento com as pessoas. Nós temos alegria. Se nós não temos, então não temos a justiça de Deus, não temos paz com Deus e não temos a alegria do Senhor. Irmãos, é causa e efeito. Não tem como. Se eu sair no sol, eu vou me bronzear. Se eu me expor à palavra de Deus e me render a Cristo, Cristo vai impregnar a minha vida. Não tem outro jeito, irmãos. A palavra de Deus que fica aqui no meu cérebro, vou dizer uma coisa, se ela fica só no seu cérebro, ela atrapalha mais o seu testemunho do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque nós confessamos uma coisa e nós vivemos outra. E o que Deus diz? Esse povo honra-me com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Ele não obedece, não me ouve. Onde ele devia amar, ele me odeia, e onde ele devia odiar, ele ama. Está entendendo? É um antagonismo, é um paradoxo, aonde nós confessamos uma coisa, mas nós vivemos outra. Por quê? Porque não é o cabeça, que é Cristo, que tem sido o centro da nossa vida. O centro da nossa vida é nós mesmos. Nós decidimos, nós fazemos, nós praticamos, que não, tudo que não tem nada a ver com o cabeça, que é Cristo. O cabeça tem amor, mansidão, domínio próprio, paz, longanimidade, benignidade, alegria. Está entendendo, irmãos? Que é outro reino. Então, o corpo de Cristo nada mais é formado por todos aqueles que nasceram de novo e foram batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles são incluídos no corpo
Isso é o homem que inventa. A Bíblia só existe uma igreja onde só Cristo edifica, constrói. Ele é o fundamento, Ele é o cabeça, Ele é o governo, Ele é o centro, Ele é a circunferência, Ele é tudo em todos. Esse é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E quando Cristo é o centro, amados irmãos, o corpo responde de acordo com o que Cristo faz. Quando nós somos o centro, sabe o que acontece? Eu confesso uma coisa, mas o meu coração faz outra. Totalmente contrário. Então não é um testemunho. Mas irmãos, o corpo, ele deve ser um escravo de Cristo, um servo de Cristo. Irmãos, um escravo pergunta o seu patrão se ele vai fazer isso ou não vai. Eu vou escolher o que eu vou fazer. É assim que funciona, irmãos? Absolutamente não. O escravo, ele tem só uma propósito: obedecer, glorificar o seu patrão. A igreja deve ter só um propósito: glorificar a Deus e amá-lo para sempre. Fora disso, meus irmãos, são invenções dos homens. Quais são as características do corpo de Cristo? Nós estamos vivendo. Primeira coisa, meus irmãos, o corpo de Cristo é vida. A primeira coisa que você vai ver no Evangelho de João, ele divide em 4 partes. A primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 7, ele vai falar sobre vida. A vida em Cristo Jesus. Do capítulo 8 até o capítulo 12, ele vai falar sobre luz. A revelação de Cristo nesse caminhar. Quando você entra no capítulo 13 até o 21, vai falar do amor. Qual é a característica da igreja, então, meus irmãos? O que ela deve expressar? A vida de Cristo, a luz que é Cristo e o amor que é Cristo. Mas, irmãos, o amor serve. O amor não espera ser servido, serve, porque ele ama. Irmãos, como nós precisamos aprender a ser servos. A esposa ser serva do seu marido, o marido ser servo da sua esposa. Filhos, servos dos pais, os pais ser servos dos filhos. Com autoridade dentro da função de cada um. Por isso nós temos essas distorções, irmãos e irmãos, com todo carinho e respeito. 2 pessoas que professam a Cristo e vivem uma vida conjugal, que não expressa Cristo, uma vida conjugal, que é mais um pesadelo do que um relacionamento conjugal, alguma coisa errada. E muito errada. Nós precisamos entender, irmãos e irmãos, o corpo de Cristo. Se os 2 amam a Cristo, eles fazem parte do corpo de Cristo, você pode dizer para a pessoa: eu não preciso de você. Não pode. Não pode. Porque faz parte do corpo de Cristo. O que expressa, meus irmãos? A vida de Cristo. Qual é a vida de Cristo? Mansidão, submissão, amor, abnegação, servir. A vida de Cristo. A segunda coisa, meus irmãos, como o corpo de Cristo é um, mas ela é orgânica. O que é isso? Ela não é morta. O nosso organismo é orgânico. Ele está funcionando aqui. Tem um monte de funções acontecendo dentro de mim aqui. Eu não estou percebendo nada. Ela é vida. Cada célula que nós temos tem vida. Ela é orgânica. Se não transmite vida, ela está morta. E é um organismo. Ele é orgânico. Onde, amados irmãos, como diz lá em João 15, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Como é que o ramo vai viver, irmãos? Corte qualquer ramo aqui de qualquer árvore, ele vai morrer. Mas se ele permanecer, da onde que vem a sua vida? Da onde que vem o seu sustento? De onde que
vem a sua força? Da onde que vem a sua capacidade de andar na presença de Deus? Da onde que vem a sua renúncia? Da onde que vem a sua submissão? Ela vem da seiva que vem de Jesus Cristo e que leva até o ramo. E o ramo produz o quê? Aquilo que está na seiva. O DNA da seiva. Lá em Jeremias diz assim: pode o negro mudar a sua cor? Não. Pode o leopardo tirar suas manchas? Não. Mas eu posso. Você entendeu? Deus pode. Só Deus pode mudar o coração de uma mulher e de um marido para os dois serem servos de Cristo e um dos outros. Senão nunca você vai ter um relacionamento abençoado. Fazer parte do corpo de Cristo é ter a vida de Cristo em nós. Ele é orgânico, é um só corpo. Há um elemento divino dentro de nós, que é a presença do Espírito Santo. Mas também o corpo de Cristo tem uma liderança. Qual é a liderança do corpo de Cristo, amados irmãos? O cabeça, que é Cristo. Não é o pastor. Deus pode usar, tem funções, isso é verdade. Mas se o pastor não tiver sob a liderança de Cristo, isso também está fora. Nós temos que estar sob a liderança de Cristo. Colossenses, ele fala assim: e não retendo cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce o crescimento que procede de Deus. Se Cristo é o cabeça, o corpo cresce, o crescimento vem de Deus, porque Deus vai corrigindo o nosso foco, Deus vai corrigindo nossas veredas, Deus vai corrigindo nossos erros, Deus vai nos colocando cada vez mais numa visão de Cristo como centro de tudo. O Senhor da vida, Ele é doador do Espírito Santo, e cada um que nasceu de novo tem o Espírito Santo de Deus, e é um filho de Deus. Só Ele pode dar vida à igreja, e só pode Ele controlar, governar a igreja. Do mesmo modo que só Ele pode dar vida na sua vida, pode governar a sua vida, é Jesus Cristo. Ele é o cabeça, meus irmãos. Se Jesus é o cabeça do casamento, mas irmãos, Ele vai ajustando a gente. Ele vai ajustando. E cada vez que Deus fala no nosso coração, nos rendemos, nos arrependemos e confessamos: Senhor, eu estou agindo errado, eu não estou agindo como esposa, não estou agindo como marido. Já tem misericórdia de mim, Senhor. E Deus vai ajustando. Você está entendendo, irmãos? É como o oleiro que pega um barro deformado, ele põe a água, que é a palavra de Deus, e vai ajustando. O barro não é o barro que diz como eu quero ser. Aquele que está na cabeça do oleiro é que ele vai fazer o barro do jeito que ele quiser. Quarto, amados irmãos, relacionamento. Nós somos membros uns dos outros. Efésios 4, versículo 15. Agora, amados irmãos, se você ler Efésios 12, do 14 até o 24, ele vai dizer, amados irmãos, ele vai dizer que, porque também o corpo não é só nenhum, só membros, são muitos. Eu não posso dizer para a orelha, eu não preciso de você. Eu não posso dizer para o meu pé, não preciso de você. Precisamos de todos. Um precisa dos outros, e todos precisam do cabeça que é Cristo. Fora disso, o corpo é desordenado. É muito fácil, amados irmãos. Qualquer interrupção da mensagem que vem do cérebro para o corpo, como que nós andamos? O corpo não consegue reagir àquilo que está vindo da cabeça. Como é que ele vai ser torto? O que vai ter? Casamentos tortos, relacionamentos tortos, vida na Assembleia torto, não corrige. Um
construímos a ação do cabeça, quando nós nos rendemos a Ele, nós nos arrependemos, quando nós falamos, eu decido o que eu faço da minha vida, eu sei o que estou fazendo na minha vida, não dependo de Deus, nós cortamos o cabeça, e nós viramos um monstro. Um dia, uma mulher, um marido, consultando, ela só falou, ela falou, não, eu sou crente, ei, Jesus, toda aquela coisa. O marido falou assim, eu vivo como um monstro em casa. Ela é crente? Não. E muitas vezes, mulheres vivem como um monstro em casa, que diz que é pastor, presbítero, que é um pregador, que nasceu de novo, mas é um monstro. Não tem alegria, não tem paz, não tem relacionamento, não tem perdão, não tem arrependimento. Isso é triste, irmãos, é muito triste. Então há um relacionamento, existe relacionamento, é todos juntos, sofremos juntos, choramos juntos. Quando alguém sofre, nós sofremos. Quando alguém se alegra, nós nos alegramos em Cristo Jesus. Terceiro, meus irmãos, quinto, somos membros uns dos outros. Cada membro é colocado no corpo em Deus em relação uns aos outros. E, amados irmãos, esse relacionamento tem que ser impactado, consolidado pelo amor. O amor é o vínculo da perfeição. Se não há amor, presta atenção, se não houver amor, não há vida conjugal. Se não houver amor, não há servidão. Se não houver amor, não é abnegação. Não há negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, para que os mesmos tenham o mesmo cuidado com os outros. Na honra, no sofrimento, devemos sentir um pelos outros em Cristo. Agora preste atenção no relacionamento conjugal. Preste atenção. Expressão, o corpo, ele expressa Cristo. Como é que você conhece uma árvore? Pelo fruto. Como é que você conhece um filho de Deus? Pelo fruto. Como é que você conhece uma igreja saudável? Perfeita não existe, mas saudável. Pelo fruto. Amam a Deus, amam uns aos outros. Corrige os seus erros, casais, corrige os seus erros diante de Deus, arrependendo, reconciliando, perdoando. Como o corpo de Cristo, assim é Cristo. Não existe igreja sem Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. E tornar-se a igreja um monstro. Os donos da igreja é um monstro. A igreja só tem dono, é Jesus Cristo. Cristo está dividido? Absolutamente não. Então não podemos viver divididos. Podemos até, nós temos divergência em alguma coisa, mas não divisão. Porque em Cristo Jesus não há divisão. Tudo que está abaixo de Cristo nos divide. Por isso que os relacionamentos não andam. Relacionamento conjugal não anda, porque tem alguma coisa, meus irmãos, que está acima de Cristo. E sabe o que está acima de Cristo? É você. Você não se rende. Mas quando Cristo está pronto, governando a nossa vida, amados irmãos, é a coisa mais tremenda na nossa vida, porque Ele vai ajustando eu e você a Ele, que é o cabeça. Como é que você vai ser submisso ao seu marido?
se Cristo não for cabeça? Como é que você vai amar a sua esposa como Cristo ama a igreja se ele não for cabeça? Seu corpo é a plenitude dele. Nós expressamos Cristo através do corpo. A igreja expressa Cristo. O novo homem criado na justiça e santidade, na verdade. O novo homem é Cristo o cabeça. E o corpo é a igreja de Jesus. Por isso só tem uma igreja. Atividade, irmãos e irmãos. Isso também. Todos eles trabalham. Você já entendeu que dentro de uma assembleia poucos trabalham? Um fica esperando o outro, porque não entendeu ainda o que é o corpo de Cristo. É como se eu dissesse, você está dizendo assim: bom, eu sou dedão, o corpo não precisa de mim. Você já experimentou atirar o seu dedão? Você vai perder a estabilidade, você vai ter dificuldade de andar. Não existe pessoas dispensáveis no corpo de Cristo. Todos são preciosos para Deus. E Deus deu dom para que você exerça e edifique o corpo de Cristo com o seu dom. O dom é para os outros, não é para você. É para você servir. Que é uma palavrinha difícil de engolir. Porque nós gostamos de ser servido, mas não servir. Jesus diz assim: eu vim dar e servir. Está vendo, irmãos? Olha que é o pensamento de Cristo. A gente fica pensando: eu quero que me dê, me sirva, me dê, me sirva, me dê, me sirva. Esse não é o pensamento do Filho de Deus que está dentro da verdade. Dentro da verdade, eu vim dar e servir. Dar é graça. Há uma função de cada um no corpo de Cristo. A função. Você sabe, muitas vezes fala assim: nossa, mas essa assembleia tem muitos erros, sim. E tem mesmo, porque você está lá também, tem erro. Porque você deveria estar exercendo a sua função e você não exerce. Quantas vezes pessoas ligaram para mim: Oswaldo, tem um vizinho aqui que está doente, precisa de oração, você vem aqui orar? Eu falei: meu irmão, você tem Espírito Santo, você é filho de Deus, você é sacerdote, você vai lá e ore. Você está entendendo que a gente transfere para os outros aquilo que nós podemos fazer? Presta atenção, vocês que foram batizados. Vocês foram batizados, vocês fazem parte do corpo de Cristo. Vocês precisam viver a igreja. E para viver a igreja você tem que participar. Não tem como viver a igreja sem participar. Não tem como. Terceiro, sétimo, há uma variedade de dons, mas todos eles devem estar submetidos ao amor. Todos eles. Deus deu dons. Ah, Oswaldo, eu não sei o que eu faço. Mas tem uma coisa, viu? Eu gosto de manter limpo tal coisa. Deus está chamando você para fazer isso. Olha, eu não tenho mais. Eu sou uma pessoa de oração, eu tenho desejo de orar, eu me sinto. É um dom, Deus te deu. Todos nós devemos orar, mas tem o dom da oração. Não queira cobrar dos outros. Oitavo, irmãos, crescimento. Você tem o Samuelzinho, 2 anos. Daqui um ano a gente reúne outra vez. E o Samuelzinho está do mesmo jeito. O que você vai falar? Alguma coisa errada no Samuel. Por que ele não está crescendo? Por que ele não está desenvolvendo? Assim é a igreja quando Cristo não é o caminho. Não há desenvolvimento, não há crescimento espiritual, não há uma vida parecida com Jesus. Agora, amados irmãos, eu gostaria de ler, terminar Hebreus capítulo 10. A nossa vida tem que ser uma vida
Senhor. Uma vida de dependência. Muitas vezes, amados irmãos, nós queremos depender de um monte de coisa. Uma vida de dependência, uma vida que você não vive de qualquer maneira. Você não vive das suas intenções do seu coração. A dependência é uma qualidade da filiação. Olha, nossos filhos nascem, eles ficam dependentes dos pais. Graças a Deus. A criança cai, mãe, chama, é dependente. E Deus também. Nós deveríamos ser como crianças, dependentes de Deus. A filiação leva eu e você a ser dependente de Deus, como uma criança. Mas também, amados irmãos, a dependência era o caráter de Cristo. Jesus diz em Efésios: eu não faço nada sem meu Pai. Tudo que eu faço é aquilo que meu Pai mandou fazer. Isso é o caráter de Jesus, uma vida de dependência. A dependência deve ser uma grande característica na vida cristã. Se nós não tivermos dependência de Deus, não dependendo de quem? De você? Do seu marido, da sua esposa? A dependência é o caráter de Jesus, pelo seu próprio testemunho e pela sua vida de oração. Era a dependência de Deus. A dependência deve ser uma grande característica da vida cristã. A dependência é o resultado, sabe do que, irmãos? Da cruz em nossas vidas. Se alguém quiser vir para mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e a dependência é a essência da fé, irmãos. Tem pilares da fé que são intransponíveis. Pilares da fé é dependência, é confiança e desconfiança de você mesmo. A dependência permite que o Espírito Santo controle a nossa vida. A dependência é expressa por uma vida de oração. A dependência, amados irmãos, do Deus vivo deve ser a marca registrada da igreja. Nós fomos chamados, fomos escolhidos por Deus, somos vocacionados para quê? Aprender a viver de Deus. Eu não consigo amar o meu marido. Aprenda a viver de Deus. Eu não consigo amar a minha esposa. Aprenda a viver de Deus. Aprender a viver de Deus é uma revelação constante de Cristo e das glórias de Jesus Cristo em nossas vidas. Segundo, aprender a viver para Deus. Se nós vivemos para Deus, a vida conjugal expressa isso. Se nós não vivemos para Deus, nós vivemos para quem? Para nós mesmos. A vida conjugal não expressa Cristo. Está vendo, amados irmãos? Dependência, aprender a viver para Deus é vida de separação daquilo que é de Deus e aquele que não é de Deus. Aprendendo a viver com Deus, quer dizer, uma vida de comunhão com Deus. Uma vida de comunhão com Ele. Comunhão é andar com Deus, é depender de Deus, é confiar em Deus, é reconhecer nossa falência sem Deus, sem Cristo. Aprender a viver em Deus, quer dizer, vida de adoração. Ah, mas irmãos, tem coisas na nossa vida que é muito triste, é uma tristeza, amados irmãos, nós termos uma vida diante de Deus, ter vida e vida em abundância, e temos uma vida de uma total escassez de Cristo, escassez do seu amor, da sua bondade, da sua submissão, da sua dependência, da sua oração. Escassez. Por que
quem que está no trono? E não é Cristo, é você. O pior lugar que você vai deixar a sua vida nas suas mãos. E o melhor local das nossas vidas é nas mãos de Deus. Pois fala Oswaldo, como que eu vou viver essa vida? Hebreus 10, versículo 19 diz para mim e para você. Ela vai dizer assim: tendo, pois, irmão, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O que é isso? Entrar na presença imediata de Deus. O Santo dos Santos não era a presença de Deus? Quando eles entravam lá, estavam na presença imediata de Deus. Agora, meus irmãos, o véu já foi rasgado de cima até embaixo. Agora nós podemos entrar por esse novo caminho na presença de Deus, e nós podemos confessar a Deus, e para diante de Deus falar: Senhor, eu não tenho sido a esposa como o Senhor quer, eu não tenho sido marido como o Senhor quer, eu não tenho sido filhos como o Senhor quer, mas tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero ser uma esposa que glorifique o teu nome, e que o meu marido veja em mim uma mulher de Deus. Como marido, Senhor, eu quero ser um marido dentro da palavra de Deus, e que a mulher, a minha esposa, veja em mim um homem de Deus. Um homem perfeito, irmãos. Perfeito não tem, perfeito é Cristo, mas aquele que está ganhando o caráter de Jesus. Viver no Santo dos Santos, na presença de Deus, é habitar. É o que diz em João capítulo 15: permaneça em mim, permaneça na minha palavra, permaneça no meu amor. A palavra é a mesma coisa, é vida de união com Cristo. Quando nós temos a vida de união com Cristo, quem é que vive? Sou eu? Não. Paulo diz: eu já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo nessa carne, nesse corpo, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Está vendo, meus irmãos? A presença imediata de Deus. Ele diz assim: pelo novo e vivo caminho que Ele mesmo nos consagrou pelo véu, isso pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. E aqui, amados irmãos, nós vemos algumas características para você estar na presença de Deus, viver essa vida na presença de Deus, a igreja na presença de Deus, individualmente na presença de Deus, e a igreja como um todo viver na presença de Deus. Primeira coisa, meus irmãos, como nós vamos viver, habitar, permanecer na presença imediata de Deus, viver no Santíssimo e não sair dali. Você já notou que a gente começa ali e depois a gente sai? A gente olha para a esposa e fala assim: ah, Senhor, não tem jeito ela, então eu vou sair dali. Ou olha para o marido e fala: Senhor, não tem jeito meu marido, então eu vou sair dali. Não, irmãos, não sai de lá. Não sai de lá. A presença de Deus, ela é confortadora, encorajadora, libertadora, transformadora, e nos dá, amados irmãos, descanso para nossas almas. É na presença do Senhor. Fora dali não há. Então, como nós podemos? Eu e você precisamos ter uma vida de solidão diante do Senhor. O que é isso? Uma vida sós. Uma vida sós diante do Senhor. A primeira coisa que nós vemos aqui, amados irmãos, que nós vemos aqui, é um sincero coração. Aqui ele diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, coração genuíno. Todos nós precisamos ser curados dos nossos corações, todos nós. Tanto é que Deus diz: filho meu, dá-me o teu coração. Para quê? Você tem que ler o texto, Provérbios 23. Olha o que ele diz. Para que Deus
Deus quer o meu coração, Senhor. Dá-me, filho meu, o teu coração, que os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Porque você não tem agradado dos meus caminhos. Agora, se você der no coração, a sua vontade, a sua mente, as suas emoções, você vai se agradar dos meus caminhos. Você não está aqui. Então, o coração são motivos, intenções, amados irmãos, que nós devemos colocar diante de Deus com sinceridade. Senhor, eu não consigo amar a minha esposa como o Senhor quer. Esposa, eu não consigo ser submissa ao meu marido como o Senhor quer. Senhor, eu tenho dificuldade de cumprir os meus deveres como esposa dentro do meu lar, diante do meu marido. Coloque diante de Deus. Mas tenha plena vontade que Deus mude você. Se você não quer ser mudado, não vá a Deus. Não perca tempo. E nem vá orar. Se você não tem intenção que Deus mude você, não adianta ficar orando. Agora, se você tem intenção no seu coração, confesse a Deus que você é totalmente incapaz. E Deus vai ouvir a sua oração. Segundo, amados irmãos, em plena certeza de fé. Aí o texto dizendo, chegamos a Deus em plena certeza de fé. Ele se deixa achar por aqueles que o buscam. Isso quer dizer, quem é Jesus Cristo para mim? Eu quero ser Jesus Cristo para algum setor da minha vida, mas para os outros eu não quero. Deus não aceita. Qual o maior mandamento da Bíblia? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua mente, de todo o teu entendimento. É isso que a palavra de Deus diz. Deus quer tudo. Deus não quer uma parte sua. Deus quer a nossa parte conjugal, a nossa parte familiar. Deus quer a nossa parte no trabalho. Deus quer a nossa parte na assembleia. Deus quer tudo para Ele, para que Ele dirija, conduza do jeito que Ele quer, para a glória dEle. Terceiro, amados irmãos, tendo o coração purificado da má consciência, expõe o seu pensamento e coração à vontade de Deus. A má consciência é aquela consciência que fica te acusando, não porque o diabo é acusador, nesse caso, porque eu e você não estamos fazendo o que Deus está mandando. Sempre com a consciência pesada. Paulo fala muito dele não ter uma consciência pesada. Quando nós não cumprimos nossos deveres como marido, esposa, pais, mães, a nossa consciência deve pesar. E se pesar, nós devemos ir aonde? Aos pés do Senhor. Aproximar do trono da graça de Deus e expor a Deus a nossa dificuldade. Quarto, lavar o corpo com água pura. Isso quer dizer pureza de conduta. Pureza de conduta, amados irmãos. E nós não precisamos. Quinto, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar. Isso é a confissão, é o que fazemos no ambiente hostil. Quem é o nosso Senhor e quem nós somos para Deus? Confessamos a Deus no ambiente hostil. É aquele marido que não ama o Senhor, uma esposa ama, há um ambiente hostil, mas ela confessa a Cristo pela sua conduta, e vice-versa. Confessa a Cristo. Sexto, consideremos uns aos outros. Não estamos falando da igreja. Nós devemos ter um telescópio que foca o irmão. Nós somos centralizados em nós. Nós fomos no enterro da minha tia, e aquilo foi para mim.
carapuça veio assim em cima. E chegaram duas primas minhas, né? E falou para minha tia: ô tia, quantas vezes eu quis ir lá na casa da senhora visitar a senhora, quantas vezes, mas não deu, tal, aquela coisa. A minha tia falou assim: minha filha, sabe por quê? Porque você está privilegiando coisas e não pessoas. Eu falei: a carapuça veio em mim assim mesmo. Você sabe por que você não congrega? Porque você está privilegiando coisas e não pessoas. Sabe por que você não se importa com o seu irmão? Você não se importa com o seu marido, com a sua esposa? Porque está privilegiando coisas e não pessoas. Sexto. Nono. Façamos a demonstração. Esse termo aqui é sacudir. É dizer: presta atenção, meu irmão. Você precisa congregar. Jesus está voltando. Ele diz: quanto mais o tempo se aproxima, congregue mais. Porque é uma coisa como nós congregamos que você não vai ter sozinho em casa. Deus fala mais numa congregação do que você sozinho em casa. Ele fala em casa? Claro que fala. Mas congregados, irmãos, Deus fala mais. Último. Irmãos, que Deus nos dê visão do que é a igreja. O que nós estamos fazendo com a igreja? Quantas vezes eu ouvi isso, irmãos? Essa Assembleia está precisando disso, sabe, Oswaldo? Deus deu essa visão para você. É Deus sim, então exerça. Deus também está precisando que você entenda que o corpo de Cristo é formado por vários membros e que um corpo sem braço é aleijado. Outra vez chegou para mim e falou assim: Oswaldo, essa igreja aqui, a Assembleia, precisa orar mais. E eu disse: e você tem orado mais? Não. Então, começa por você. Você não faz parte do corpo de Cristo? Sim. Então, irmãos, se Deus está tocando o seu coração, comece por você. Irmãos, existe uma coisa que eu admiro numa igreja, que quando eles vão construir um salão, todos eles participam. As mulheres vão lá para cozinhar, o eletricista vai lá para fazer a parte elétrica, o encanador pela parte, o pedreiro vai para isso, todos eles fazem um mutirão e eles trabalham juntos. Isso é louvável. É louvável. Nós precisamos aprender. Tem coisa que precisa aprender com outros irmãos. E muita coisa. Prestem atenção. A igreja é um organismo. Ela só tem vida em Cristo. Ela só tem a seiva de Cristo. E é tudo que nós precisamos. A nossa confissão de Cristo, sem rendição, sem arrependimento, sem submissão, não adianta absolutamente nada diante de Deus. Não adianta você chegar e falar assim: olha, eu estou errando. Quantas vezes está falando isso? Mas quando é que você se arrependeu? Arrependimento traz fruto. E qual fruto? Mudança e evidência. Esse é o fruto do arrependimento. Mudança e evidência. Aí você se arrependeu de fato. Fora disso, é remorso. O corpo de Cristo precisa aprender que Cristo é o cabeça e que nós somos membros do corpo e um dos outros. E que nós precisamos um dos outros. E se
se nós não estivermos olhando para o maestro, aquela sinfonia vai começar a um tocar uma tonalidade, outro tocar outra, e vira uma desarmonia. Mas numa sinfonia, cada um tocando o seu instrumento, com a condução do maestro. Harmonia. É gostoso de ouvir. Gostoso. Que Deus faça disso nessa Assembleia. Que Deus faça na minha vida. Vamos ficar em pé. Vamos orar em nome de Jesus.